Olá, olá, graça e paz a todos meus preciosos irmãos em Cristo no singular, Cristo no plural, seria seu corpo, que é a igreja. Ele é tanto o corpo quanto cabeça, ele é o tudo em todos. Deus bendito eternamente. Vamos aqui falar sobre os dois homens, o homem da terra, alma vivente, vindo de Adão, e o homem celestial, o homem vindo do Espírito. O segundo homem, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, por volta do versículo 47, Paulo vai declarar que o segundo homem é o Senhor do céu. Foi feito em espírito que dá vida, espírito vivificante. Tem uma grande importância entender de forma sólida, de forma concreta, esse assunto. Dois homens. Um homem que é da terra, isso é, seu primeiro nascimento, quando seu pai terreno encontrou sua mãe e ali, naquele contato, fecundou o óvulo em sua mãe. E com resultado a isso, a união daquelas duas pessoas teve essa formação, essa gestação. E ali na barriga da mamãe, você foi formado. E isso tudo é iniquidade. O Salmo 51 declara que eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então ali você estava nascendo nesse mundo, separado de Deus. Isso que chamam de vida, na verdade é morte. Seu primeiro nascimento é a morte, a grande herança lá do Éden. No dia que comerdes, certamente morrereis. Então foi comido daquele fruto e o fruto resultou nisso que a gente vê aí. A humanidade inteira recebeu por natureza a morte, que tanto é reverenciada, que tanto é bendita nesse mundo. Vamos viver, né? Porque amanhã não seremos mais. Vamos viver o hoje. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã tudo termina. Essa é a vida humana, a qual é a morte disfarçada de vida. E então, quando seu pai encontrou sua mãe, que teve essa fecundação, você foi formado ali durante os 9 meses, e então chegou a hora de dar à luz. E ao sair aquele bebê, um espírito de vida. Isso aqui, como um animalzinho, um cachorro tem espírito de vida, um gato, um macaco. Espírito de vida quer dizer uma vida, uma criação de Deus. Mas isso não é o Espírito de Deus. Isso não é o Espírito de vida. O Espírito, o próprio Deus. Isso não é. É necessário nascer dele. Você nasceu da mamãe e do papai terreno. E o Espírito que você ganhou de vida não é o fôlego da vida, mas é um fôlego de vida entre tantos outros fôlegos de vida. Lá em Eclesiastes vai dizer que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Isso não tem nada a ver com reconciliação. Esse voltar a Deus é a mesma coisa de voltar ao pó. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Uma criação. Mas e você? Quem é? A alma. Adão foi feito alma vivente, não foi espírito vivente, foi alma, um ser humano, um ser sentimental ligado aos sentidos do corpo. Então, pensando dessa forma, esse ser alma vivente, o corpo volta ao pó. A alma não está ali no cemitério. O espírito volta a Deus que o deu. A alma não foi lá para o céu. A alma simplesmente não terá lugar para morar. E aí está o inferno revelado. As pessoas que não
entraram no reino. As pessoas que não receberam o novo nascimento, que não receberam o novo homem, elas não podem entrar no reino dos céus. Não há um novo corpo para recebê-las. Então elas saem desse tabernáculo e não tem outro. E então elas estarão na dimensão dos mortos, aguardando a segunda morte. Morre o homem e segue-se o juízo, e o juízo é a segunda morte, porque a morte física é uma sequência daquela velha morte. Você será exterminado. Agora, essa linguagem de lago de fogo ou inferno, o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, isso é apenas para simbolizar o tormento. Isso é apenas para simbolizar que você não terá a vida eterna. Isso não é literal. Os mortos não estão agonizando e queimando. Não é dessa forma. Eles estão numa dimensão. Na parábola do rico e do Lázaro, ali está o rico em chamas. É parábola. Agora, é real. O morto não está no caixão, no cemitério, e não está no paraíso com Deus, porque esse tipo de morto, ele não alcançou, ele não foi alcançado por Deus, ele não nasceu de novo, ele não recebeu a promessa. Logo, ele não tem casa, ele não tem onde morar. E então ele está nessa região, aguardando a sentença final, que é a segunda morte. Simplesmente haverá a sua inexistência total. Davi vai dizer nos Salmos que o Senhor me receberá em glória. O Senhor remiu a minha alma do poder da sepultura. Veja Davi falando isso. A alma do eleito de Deus. E isso se cumpriu quando ele veio. Esse novo homem, Cristo Jesus, desceu e veio para gerar cada filho e filha de Deus. E essa comissão é dada, o start, ali em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 20. Mateus 28, 20. Em volta desse versículo, Jesus traz esse grande start. Portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Aí está o poder do homem que vem do alto. A nova criação em Cristo não é mais como foi dito a Adão, não é mais como foi dito a Noé, para encher a terra. Agora é o evangelho do reino. Se você ouvir essa mensagem, se você ouvir essa palavra, então você nasce, como Pedro disse, não mais de uma semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus, a qual permanece para sempre. O grande mistério que esteve oculto era o próprio Cristo, e ele veio a ser revelado. Isso não é algo de hoje, mas essa salvação, ela foi revelada e ela continua sendo revelada porque é individual. A salvação é individual. A grande dificuldade de entender é que se imagina uma salvação coletiva, Jesus vindo para um grupo de pessoas e levando elas para o céu. Não entendem que há uma individualidade disso. Aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. A hora vem e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aquele que ouvir ressuscita. Veja, é necessário entender de forma plena que você é nova criatura em Cristo. Agora adentremos nisso. A nova criatura em Cristo não é a velha, não é o velho homem. O velho homem passará, e isso não precisará ir a um caixão. Quando Cristo é gerado, esse processo é dado início, e então Cristo será formado em você. Quando Cristo está formado em você, a carne, então,
está sendo esmagada pela serpente. O filho da promessa está vivendo. Você agora vive e anda em espírito. O novo homem que se renova, o novo homem que é revestido. Não há redenção para o corpo do pecado. A carne e sangue não herda o reino dos céus. Não se ressuscita nesse corpo de corrupção, mas a ressurreição já é esse novo nascer. A ressurreição já é em glória, de fé em fé, de glória em glória, até que a imagem de Cristo é completada em você. Assim é esse novo homem, não mais uma alma vivente, mas um espírito que dá vida. Você agora é em Cristo esse novo homem. Ele é em você. E a alma vivente, Jesus não foi também uma alma vivente? E cadê isso? Isso simplesmente se vai. Assim como aconteceu com Jesus, acontece comigo, acontece com você. A carne para nada serve. Agora, esse novo nascer, que é o próprio Cristo em mim, isso sim tem vida eterna. Eu em Cristo, Cristo em mim. Não é isso que ele disse? Você vai entender naquele dia que eu estarei no Pai, vós em mim e eu em vocês. Qual é esse dia? O dia do Evangelho. O dia que o Evangelho entra em você. O dia que essa palavra encontra morada e ali ela nasce e vai reproduzir o Filho de Deus em você. Que Deus te abençoe. Que esse novo homem ressurja, e ele ressurge exatamente para vencer o velho homem. Deus possa fazer resplandecer o rosto de Cristo sobre você. Deus te abençoe. Você entenda que não és mais guiado pela carne. Esse velho homem precisa passar, para que assim eu ande em novidade de vida, uma nova criatura em Cristo, ressuscitado em lugares celestiais. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, nós também somos manifestados com Ele em glória. Isso não é algo para o futuro, mais uma vez, uma imaginação de ser algo coletivo. No dia que Cristo se manifestar, quando é que Ele se manifesta? Vamos interpretar usando a própria Bíblia. Abra João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Olha aí a interpretação. Isso está sendo falado do indivíduo. Jesus vem fazer morada individualmente em você. Cada filho de Deus receberá esse processo. Aquele que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Essa obra é totalmente feita dessa forma, individualmente e feita por Ele. A obra de Deus é Deus quem a executa. E a obra de Deus o que é? Acreditar em seu enviado. E esse enviado é a palavra. Palavra poderosa essa para te fazer nova criatura em Cristo. A obra de Deus é essa. Em o precioso nome de Jesus, Deus abençoe tua vida. Amém.